Olá, pessoal. Estamos chegando na última aula desse módulo de aspectos pedagógicos de ensino e aprendizagem das lutas, artes marciais e esportes de combate, com um olhar no Krav Maga. Então, vou compartilhar com vocês aqui a continuação do nosso conteúdo, e aí vou focar em aspectos pedagógicos e em situações de aula que poderiam ser transferidas, então, para o ensino do Krav Maga e pensadas para o ensino de qualquer modalidade de luta, ok? Então, vamos à apresentação. Já está tudo certinho, então vamos lá. Como a gente fez na aula passada, a divisão e a classificação das lutas em curta, média, longa distância ou contato contínuo, contato intermitente e contato mediado, né. Então, olhando para a pedagogia das lutas de curta distância, vou colocar algumas situações aqui para vocês, então vamos lá. Aqui, eu trago uma situação que a gente chama de cachorro louco, onde eu começo com um aluno, então ajoelhado, todos os outros vejam que é uma turma bem grande, né, num espaço que até em termos de segurança deixa a desejar, mas que é, em muitos contextos, a nossa realidade, né. Então, o que que é possível fazer nesse sentido, olhando para quero desenvolver alguns princípios e aproximá-los da curta distância. Eu quero que os alunos, então, percebam o que que é um alvo móvel, como que eu rompo essas barreiras de contato, porque muitas vezes, quando eu estou falando de alguns tipos de praticante, eles não têm noção que a prática de luta, juro que parece óbvio, mas não é. Eles não têm noção que a prática de luta demanda um contato físico. Esse contato vai depender do como é a modalidade, né, se é o kendo, vai ser um contato com uma espada de bambu, se é o jiu-jitsu, vai ser um contato corpo a corpo. Então esse contato muitas vezes gera desconforto, e ainda mais quando eu estou falando de pessoas totalmente diferentes, né, que cada uma tem seu histórico, muitas vezes já chegam com traumas, com algumas restrições. Então, olhando, por exemplo, para essa situação aqui, então a gente está colocando pessoas que estão de joelhos, que tem que derrubar pessoas que estão em pé. Como? Ah, gente, não pode machucar, né, não pode torcer o joelho, mas se você olhar, esse rapaz aqui, que era mais, talvez um pouquinho mais bruto, né, ele vem e acaba e vai usando a força, vai usando o que ele tem de ferramenta para isso. E conforme as aulas vão, acontecendo, eles vão se apropriando de maneiras de derrubar, essa atividade vai se desenrolando de outras formas, né, o que é bem interessante. Então, quando a pessoa cai, ela se torna também um cachorro louco até o último sobrevivente não, sucumbir a essa ação dos cachorros que estão no chão. Então, olhando para os princípios condicionais, em termos de imprevisibilidade, ela é imprevisível. E quando eu tiro o foco da situação um a um, eu também estou facilitando um pouco essa essa ruptura das barreiras de contato, que é, não está todo mundo só olhando para mim, não é só sobre mim se eu vou conseguir ou não vou conseguir, né, todo mundo ali junto tentando atacar e defender e sair de uma determinada situação. Então tem gente, se você observar, vai ficar mais escondida, tem gente que vai sair correndo, tem gente que vai para cima e que vai ficar ameaçando, né, então cada um tem o seu estilo. E isso também é muito legal na luta, né, a gente já falou em outras aulas, mas o como, poder valorizar o estilo de cada um, a personalidade de cada um, o corpo de cada um, eh, o contexto de cada um é importante e faz com que esses alunos criem um vínculo tanto com você,
quanto com a academia, com o local de prática que eles estão, né, porque eles, conseguem perceber que é um local seguro, é um local onde o potencial dele vai ser valorizado, não apenas aquilo que ele não consegue fazer, como é em muitos locais, onde ele só tem que pagar 10, pagar 100, pagar 1000, e a aula realmente não proporciona a descoberta de outros potenciais que não sejam aqueles corpos normativos, que aquela modalidade já está acostumada, certo? Então aqui uma outra atividade também focada nesse contato contínuo na curta distância, que seria um segura a bola, enquanto o outro tem que roubar essa bola da pessoa, né. E aí quando você determina um espaço, você maneja essa regra, você faz com que é isso, com que a imprevisibilidade ela aumente ou ela diminua, né. Então eu quis trazer então você pode tanto partir de muitos ao mesmo tempo, para depois chegar numa situação assim, como você pode ir mesclando e todo mundo entendendo que esse contato ele vai acontecer de diferentes maneiras e você não precisa ficar apenas focado em um parceiro, uma parceira, só faço se for com a fulana ou com o ciclano, porque, a aula é tão dinâmica que você não vai ficar que aquele ali é sempre o franzino, que não é escolhido para nada e que é o último a ter um par. Isso é muito frequente nas academias, né. Então, uma dinâmica de aula como essa, possibilita que os alunos não se sintam dessa forma. Então aqui uma outra situação, onde eles são ali caranguejos, né, e aí tem que, fazendo ganchos, puxando, empurrando os braços e pernas, eles têm que fazer o outro encostar o quadril no chão. E aí as regras vão variando de acordo com o que o momento vai pedindo, né. E aí conforme o professor está acostumado a ir mudando essas e progredindo dentro dessas situações, ele ou ela vai, eh, intuitivamente já colocando uma regra a mais, uma variação, e isso é interessante. Então, por exemplo, não, viu que sentou, a pessoa fica ali meio entediada e começa a causar problemas na aula, então essa pessoa que sentou, ela também vai poder, puxar, e aí vamos ver quem é o último a permanecer com o quadril levantado. Ou você coloca mais de uma pessoa para ser, né, ser um menino e uma menina, é o rei e uma rainha do caranguejo, enfim, você vai modificando de acordo com o seu contexto. Ah, nossa, mas isso aí é muito para a escola, né, aqui nesse caso eu trouxe várias atividades que foram feitas, em situação de escola mesmo, de educação física, né, mas, dentro da academia isso é totalmente possível. E mesmo quando eu estou falando de adultos e de corpos normativos, né, que são pessoas que provavelmente não tem a chance de ter esse tipo de prática, que é divertida. Então, encontrar diversão na aula é sempre importante, não importa a sua idade. E essa diversão, ela vai gerar vínculo, ela vai gerar comprometimento com o lugar e ela vai gerar esse senso de pertencimento àquele lugar. Então, porque quando você se diverte com o outro, a sua relação com o outro muda, né? Ela deixa de ser só uma relação protocolar, ela passa a ter um vínculo diferente, né? Então, bom, eu aprecio muito isso nas aulas e com a experiência que eu tenho aí de 20 anos, como professora de lutas, eu digo que funciona bastante e até em termos comerciais retém também bastante alunos e alunas. Vamos para a próxima, aqui. Então, indo um pouco para a pedagogia das lutas de média distância e de contato intermitente, o que que é, né, aonde o que que eu posso ensinar, como eu posso ensinar, e de novo, eu coloquei algumas modalidades aqui, mas não necessariamente eu estou focando em modalidades, né, mas eu gostaria que, vocês vissem a quantidade de possibilidades que algumas atividades são capazes de acessar, né. Então pensando aqui em movimentos
em movimentos de, né, de lutas de média distância, muitas vezes aquilo que a gente falou. Então eu posso ficar ali numa prática aonde eu estou falando, onde eles estão repetindo o meu comando, eh, inúmeras vezes. Então, eu, dentro daquela régua da imprevisibilidade, eu estou ali na cooperação 100%. E aqui nesse caso, por exemplo, eu vou gritando, eu criei códigos para cada um dessas posições, e aí eu falo um código e eles me acompanham no movimento, né? E gritam esse código. Então, a gente vai ali brincando um pouco nesse sentido de trazer a imprevisibilidade, de trazer a imprevisibilidade, mas ainda muito no cooperativo, principalmente naquelas atividades que as pessoas, têm a impressão ou o medo, a insegurança de se machucar, né. Aqui, vou passar para cá. Aqui é uma outra situação, então aí já um contra um, né, onde cada uma tem um alvo no seu corpo, que seria esse cone, cada região fala de um jeito, vou chamar de chapéu ou tartaruga ou pizza, e uma tem que segurar, né, as 2 têm que segurar e uma tem que tentar derrubar o da outra. E aí, conforme você vai delimitando o espaço também, então se eu colocar num quadrado, a movimentação ela acontece de uma forma. Se eu colocar num retângulo, essa movimentação acontece de uma forma. Então, por exemplo, se eu quisesse me aproximar mais da esgrima, talvez eu colocasse numa pista, né, onde eles pudessem se movimentar, para frente e para trás, e não para as laterais. Mas se eu quero provocar uma movimentação que mexa mais com esse deslocamento, eu modifico esse espaço e eu promovo esse deslocamento de uma outra forma, né. A mesma coisa aqui nessa foto, né, onde eu tenho um outro tipo de cone e ajoelhados, uma tem que derrubar o cone da outra. Eu poderia fazer isso, em pé, e aí uma tem que chutar o cone da outra se o cone estiver atrás dela, né, então chegar atrás do cone para derrubar. Eu posso ir criando muitas maneiras de acessar a média distância, acessar aquele saber lutar, aquele saber que só acontece, né, que é o saber lutar, que só acontece por meio através da situação de luta, mas utilizando outros mecanismos que não apenas a luta formal, que muitas vezes vai gerar insegurança, medo e tudo mais, certo? Então agora vou partir para a longa distância. E aí eu tenho algumas modalidades, né, que eu listei aqui, mas, por exemplo, nesse caso, na escola, né, a gente fez uma compra dessas espadas de EVA, então isso também, pensando no Krav Maga, pode ser possibilidades, né, que materiais, que implementos eu posso ter em aula, que não são necessariamente, implementos que vão trazer apenas a hostilidade ou que vão trazer esse perigo, né, se eu pegar um bastão de madeira, isso pode, você vai ficar com receio de usar isso logo na iniciação, por exemplo, com quem tem menos familiaridade com esse tipo de implemento. Mas se você trouxer um bastão de EVA, se você trouxer uma garrafa PET, né, você vai trabalhar com esse elemento que está presente na sua modalidade, mas de uma forma que eu vou chamar de lúdica, mas eu não estou nem focada no lúdico em si, porque essa desconexão do que está lá fora, ela vai acontecer no momento em que eles estiverem se divertindo, no momento que eles estiverem conectados. E o divertir-se não é só ficar rindo, brincando, não estou falando sobre brincadeiras, porque eu acho que muita gente confunde a brincadeira, o brincar por brincar. Isso aqui não, eu não estou oferecendo brincadeiras para os meus alunos, eu estou oferecendo atividades e situações de combate. É isso que eu estou oferecendo. E dentro dessas situações, eles podem rir, eles podem se divertir e eles podem se conectar com o meu objeto de ensino.
Mas o que acontece, por exemplo, que eu já vi, vamos para uma aula de boxe. Então, na aula de boxe, eles fazem lá a prática, movimentos técnicos, repete, 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 repete um contra o outro na manopla, repete no saco, repete um contra o outro só fazendo as esquivas, repete, enfim, não coloca na situação de luta. No final da aula, então vamos. Faz um aquecimento correndo, e aí no final da aula, vamos fazer aqui, pensando na iniciação, né? Vamos fazer aqui um pique-pega, ou um pique-pega até, acho que até caberia de alguma forma, se ele, né, se essa pessoa, se o professor se conectasse com o que ele deu em aula para isso, costurar a aula dele. Mas vamos pensar, não, vamos fazer um jogo de queimado aqui, uma coisa, então uma brincadeira, ou um jogo que não tem nada a ver com o que foi ensinado naquele dia. Isso, então a brincadeira descontextualizada, assim como uma técnica descontextualizada, ela não faz sentido. Então, queria que ficasse claro isso e que não sou contra o brincar, pelo contrário. Mas nesse caso, quando eu falo de pedagogia das lutas, mesmo quando eu uso elementos como uma bexiga, como um pano, como um prendedor de roupa, eu não estou assim dando brincadeiras para depois a gente começar a lutar, ou dando a parte técnica, entende? Então, é importante que vocês percebam que essas situações, elas vão desenvolver o saber lutar, da sua modalidade com mais naturalidade, com mais, respeito, e com mais significado e coerência. Acho que são palavras importantes, né. Então, por exemplo, o uso da espada, ele pode ser de algumas formas, por exemplo, ele pode ser, né, realizando movimentos, aonde é isso, você vai dando comandos e eles vão, executando esses comandos. Ele pode acontecer um contra um, como a gente vê aqui mais acima. Ele pode acontecer, vamos ver o que está acontecendo aqui. Todos contra todos, tá vendo? Então aqui é uma espécie de pique-pega, onde você tem que, tocar em alguém e ao mesmo tempo, se proteger do toque, né. Então, o como que essa mexer nessa régua da imprevisibilidade promove a criação de inúmeras situações. E se a gente pensar na modalidade Krav Maga, a gente vai conseguir identificar situações, possíveis para dentro das aulas de vocês. Vamos lá. Então eu gostaria de entrar numa outra parte que eu gosto muito, que é a parte das formas, né. Então, a maioria das assim, muitas modalidades têm suas formas, têm os seus katas. E essas formas, geralmente, representam, a essência daquela modalidade. Então, por mais que o saber lutar seja aprendido principalmente no momento do combate imprevisível, as formas, elas vão acessar aquele saber de referência e a maneira como o professor oferece o aprendizado dessas formas, eh né, é a codificação do saber de referência para o saber para a prática, que é aquele saber técnico, né, tático, estratégico. Então veja, a definição que eu trago aqui para vocês, as formas são uma combinação de elementos e técnicas tradicionais, que expressam a essência dos movimentos das lutas, arranjados numa sequência pré-estabelecida, podendo ser executada na presença de adversários reais ou imaginários. Ou seja, muitas vezes eu tenho formas aonde eu não vejo o oponente, né, as formas são executadas sozinho, mas eu também tenho formas que são executadas junto com um parceiro. Então, ela pode ser executada, na presença de adversários reais ou imaginários, porque muitas vezes a gente pensa: tá sozinho, não tem um parceiro", né, e na verdade a ideia é que esse parceiro seja imaginário. Então, e combinação de elementos e técnicas tradicionais, que vão expressar a essência daquela modalidade, então aqueles movimentos vão expressar a essência
da modalidade. "Ah, mas a minha modalidade não tem um kata formal". Nada te impede de criar o seu kata junto com os seus alunos, dos alunos criarem a partir dos elementos técnicos que eles conhecem, né. Então, existem muitas possibilidades de criação, que vão fazer com que esses praticantes se apropriem da lógica, daquela modalidade, do saber de referência daquela modalidade, independente da existência ou não formal desses katas, por exemplo, katis, formas, pulsês, e como, né, como, pode se chamar na modalidade de vocês, certo? Então aí vou trazer algumas possibilidades aqui. Então, também dessa pedagogia das formas e katas, então, colocando música ou, eh, criando situações, né, então, olhando para o Jack Chan lá que eu falei num outro momento, o que que os filmes trazem para gente, que a gente pode colocar em elementos, né, e perceber que esses praticantes conhecem muitas outras coisas além daquilo que a gente apenas, né, tá oferecendo ali como ensino. Então como que juntos, eh, eles podem desenvolver, eh, essas formas, e o como que a gente pode né, utilizar dessas formas para ensinar aquilo que a gente, às vezes, não está conseguindo no combate, por exemplo, ou apenas na repetição des descontextualizada ali, ou na repetição cooperativa de alguns movimentos. Então, às vezes, a gente vai usar as formas para acessar ou para tornar mais fácil, mais atingível possível, esses conteúdos. E as formas elas podem, abranger todos os contatos, as distâncias e também serem, mistas, né. Então, muito interessante se vocês puderem, pensar nas formas nesse sentido. Então, para a gente se encaminhar para o final, a gente está falando de uma pedagogia das lutas, eh que parte de um ensino global, com ênfase em um saber, que é o saber lutar, para diversos contextos e personagens da pedagogia do esporte, né. Como eu disse lá nas primeiras aulas, a gente tem uma pedagogia do esporte eh que a partir dela, né, a gente olhou para a pedagogia das lutas. Então, que pedagogia é essa? A gente está falando de um ensino que é coerente, um ensino significativo, um ensino que possa, sim, transformar saberes de referências que são acessados apenas por mestres, né, para praticantes que estão iniciando, que estão no seu caminho, na sua trajetória, não apenas na iniciação, mas a pedagogia ela está presente desde da iniciação até o alto rendimento. Então, o como, nós professores, né, professoras, treinadores e treinadoras, como nós codificamos, decodificamos, transformamos esses conteúdos para que eles sejam acessíveis, possíveis e que façam sentido de verdade para quem está praticando, para que essa prática sim seja duradoura, mas não porque você é obrigado a ser o faixa preta, assim, 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 ou porque você não pode parar, porque você gosta de fazer aquilo que você faz, porque você tem interesse em estar naquela aula, porque você tem prazer em estar naquele ambiente, realizando aquela prática. Então, deixo aqui apenas uma imagem de inúmeros contextos, né, ONGs, aqui a gente tem, por exemplo, uma escola, aqui a gente tem uma academia, aqui a gente tem uma academia, aqui a gente tem o Sesc, aqui a gente tem, diferentes idades, né, realizando, práticas de lutas, então, aqui a gente tem um quebramento acontecendo, eh então queria agradecer a atenção, a participação de vocês, e em breve a gente se fala num encontro ao vivo, eu imagino, e discute também, algumas atividades que vocês, terão aí para fazer, ok?
Então, até breve, pessoal. Muito obrigada.